Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos estudos do Irmão José. Aliás, nos textos do Irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli e nas referências, nos estudos que a gente vai fazendo. Eu gosto de colocar para vocês que, para mim, das várias informações que a espiritualidade vem trazendo para o nosso conforto, para o nosso abrigo íntimo, para o nosso crescimento, o Irmão José tem trazido com uma simplicidade tão grande que a gente vai trabalhando o texto dele e ele vai ampliando o nosso entendimento, mas não só o nosso entendimento para as nossas relações, inclusive para o nosso estado íntimo. Então, existem muitos outros conceitos, se a gente pegar a Joana de Ângeles, o Batuíra, Lourdes Catarina, que também estão trabalhando questões emocionais, o Hamed, todos nós sabemos. Mas a simplicidade com que o Irmão José tem trabalhado as nossas questões do dia a dia faz com que a gente fique fixado, né, com que a gente se prenda às informações que ele vem trazendo. Cada texto uma descoberta, cada abordagem uma orientação nova e sempre uma perspectiva diferente para nós revermos o contexto que a gente está, as relações que a gente cria, o diálogo que a gente tem. Então hoje nós vamos trazer do livro Pai, Perdoa-lhes, que vocês estão acompanhando aqui no vídeo, o capítulo de número 77, que se chama Apoio Incondicional. Pelo título você já tem uma ideia, porque quando fala em apoio incondicional, a gente começa a pensar quais apoios que a gente tem que são incondicionais. Veja, incondicionais, porque nós temos muitos apoios, todos nós temos. Mas são apoios condicionais. Você faz aqui para receber ali. Você dá com uma mão porque espera receber com a outra. Você faz um favor esperando que aquela pessoa te atenda lá na frente. Muitas vezes a gente faz isso sem a intenção. Você muitas vezes não faz com a intenção. Entretanto, daí a 6 meses, ou 2 anos, ou 5 anos, quando você precisa de umas... Não, mas eu penso que essa pessoa vai me atender porque eu fiz. Então, veja, só que aqui o texto é apoio incondicional. Eu não estou avaliando aqui se a gente está fazendo certo ou errado. Não é isso, não. Essa avaliação ela precisa ser individual. O ideal é que a gente faça sem esperar em troca. O ideal é isso, tá claro? Tanto que, já trazendo uma observação que a Joana de Ângeles coloca para a gente no livro Jesus e a Atualidade, se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Se atentem para este finalzinho. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta, já está dizendo para nós que é para fazermos sem esperar em troca. Ou seja, não faça de forma condicional. Mas é claro que a frase toda nos remete a reflexões. Se queres o triunfo real, se você quer vencer, se eu não me engano, está no capítulo 12, mas se eu estiver errado no capítulo, vocês estão acompanhando no vídeo. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Se você quer vencer, sai a campo e luta. Se envolva com a luta. Não se omita, não se envolva em confronto, mas se permita o conflito. O que é o conflito? Manifestação de ideias. O que é o confronto? Brigas, agressões, mal-estar. Evita. Mas permita o conflito, permita você se posicionar, permita-te escutar o posicionamento do outro, faça a sua reflexão, troca ideia com o outro, não precisa você convencer o outro não precisa te convencer. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor.
Abre-te ao amor, abre-te ao amor. Abre-te ao amor das relações, abre-te ao alto amor. E ama sem esperar resposta. Faz o melhor que você puder, aonde você estiver. Tá claro? Ou seja, esse é para ser o nosso desejo. Ainda que não seja hoje, é para a gente alimentar o desejo. Ainda que hoje não seja um fato, ainda que hoje não seja o nosso contexto, esse é um desejo que a gente precisa alimentar. Até porque a página apoio incondicional, a gente começa a pensar se nós damos apoio incondicional ou se a gente recebe apoio incondicional. Vamos ao texto. Olha como que o irmão José traz para a gente. Mesmo em se tratando da prática do bem, não esperes contar com a aprovação geral dos companheiros que te rodeiam. Olha que coisa mais interessante. Mesmo se tratando da prática do bem, mesmo você fazendo o bem, fazendo caridade, levando conforto, trazendo a mão amiga aqui, oferecendo um ombro acolá, enxugando a lágrima mais além, mesmo trabalhando a prática do bem, mesmo, não esperes contar com a aprovação geral dos companheiros que te rodeiam. Olha, ainda que a gente se envolva, nem todos estarão envolvidos conosco. Ainda que você se envolva, ainda que eu me envolva, nem todos estarão envolvidos conosco. E olha que interessante, quando essa informação chega, eu comecei a rir quando eu estava lendo o parágrafo, porque na hora, me veio a lembrança que não podia faltar nesse momento. Mesmo fazendo bem, qual a lembrança que não pode faltar para nós? Não pode. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, vocês vão ver em João, quando ele fala para os seus discípulos, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Tenho-vos chamado amigos, ele intitula os discípulos, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Mas não por eu ter me lembrado deste fato. Na hora que eu dei uma risadinha, porque eu lembrei foi da outra situação, eu estou associando com essa passagem, é quando ele vê Judas, junto com os soldados. Qual é a pergunta que Jesus faz? Veja, ele nomeia os discípulos de amigos, e olha, Jesus só fazia o bem, só. Ah, não, mas teve um dia, não teve, ele só fazia o bem. Não importasse o contexto, ele só fazia o bem. Quando ele vê Judas com os soldados, o que ele pergunta para Judas? Lembram vocês a pergunta que ele faz? É para vocês lembrarem sem ler o vídeo. Não leiam ainda, esperem. Lembram a pergunta que ele faz quando ele vê Judas chegando com os soldados para prendê-lo? A pergunta que ele faz é, amigo, a que vieste? É muito bacana isso, gente. Vocês vão ver no capítulo 26 de Mateus, lá no versículo 50. Veja, amigo, a que vieste? Este que estava ali fazendo oposição, naquele momento ele estava fazendo oposição a tudo que Jesus ensinou. Naquele momento. Não quer dizer que ele não queria mudança, mas ele queria mudança por armas, ele queria mudança por confronto, ele queria mudança a partir de brigas. Jesus, lendo o estado íntimo dele, sabendo das coisas que andava na mente dele, ele recebe Judas do lado dos soldados e ele pergunta, amigo, a que vieste? É muito impressionante isso. Então, vocês imaginem que a gente tendo esta referência, você imagina, a gente começa a pensar como que ficam as referências da Terra quando falamos em apoio incondicional. Jesus não teve apoio incondicional dos 12 que ele escolheu. Olha, ele escolheu só 12.
Tem pessoas que abrem a rede social, está lá com 3.456 amigos. Tem pessoas que estão com 12.358. Tem gente que tem 785. Você imagina se são estes os teus amigos. Coloca na ponta do lápis se você consegue encher uma mão. Agora, se você falar que são amigos da rede social, onde não tem aprofundamento, aliás, na maioria das vezes não tem, onde tem muito mais superficialidade, onde tem muito mais a aparência, o vislumbre, a apresentação daquilo que não é real, olha, tudo isso a gente sabe, ok? Jesus escolheu só 12, e ele escolheu nominalmente. Ele escolheu pessoalmente, não teve indicação, não teve recrutamento e seleção. Ele fez o recrutamento. Ele chamou, ele olhava no estado íntimo daquele e convidava para segui-lo. Na hora que ele vê Judas, depois de tê-lo convidado há 3 anos, de Judas estar acompanhando, de estar vivenciando, de estar seguindo, ele olha Judas junto com os soldados e ele fala, amigo, a que vieste? E ele interroga. Eu gostaria que essa pergunta ficasse na cabecinha de vocês. Amigo, amigo. A que vieste? Mas eu não quero que essa pergunta fique para nós aqui apenas pensando no fato Judas com Jesus. Não é nada disso, não. Eu quero que ela fique para nós quando a gente busca Jesus. Vocês estão entendendo? Quantos de nós fazemos a mesma posição de Judas? Eu não quero que a gente saia, a partir do momento que a gente começa a refletir, que a gente saia condenando Judas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que a gente se coloque no lugar de Judas. Por quê? Porque quando Judas se apresenta para Jesus, quando ele se apresenta, quantos de nós nos apresentamos, quantos de nós somos questionados pelo Cristo através da espiritualidade, mas a gente ainda está armado, não com aqueles soldados, mas com estes soldados. A gente ainda está na defesa, ou seja, é como se nós nos posicionássemos contra tudo aquilo que a gente está estudando. Depois de 3 anos que Judas acompanhou Jesus, é como se ele se posicionasse contra. Nós já estamos estudando há vários anos. Eu estou fazendo referência àqueles que estão envolvidos conosco na doutrina, mas aqueles que não são espíritas, mas que estão envolvidos com o cristianismo de outra maneira, de outras igrejas, de seitas, de encontros, de reuniões, de plateias, a gente está estudando. Quantos de nós recorremos à divindade? Quantos? E vamos armados. Armados porque se a nossa vontade não for atendida, eu também. Armados porque a gente não alimenta a fé. Armados porque a gente acabou de discutir, ora, vai atrás do Cristo e depois discute de novo, briga de novo, agride de novo. Quantos de nós estamos apresentando a posição de Judas, embora a gente escuta a mensagem, amigo, a que vieste? Qual é o objetivo da busca? Qual é o objetivo? Por que a gente está buscando? Este é o questionamento. Aonde a gente quer chegar com o questionamento? Se a gente está buscando, aonde a gente quer chegar? Ah, mas a gente quer um apoio incondicional. Armado no nosso estado íntimo, não tem jeito. Ah, mas a gente está fazendo bem. Então vamos lutar para fazer o bem. E não simplesmente mascarar nos momentos que a gente encontra nas reuniões, nos momentos que a gente vivencia com os nossos amigos, nos momentos que a gente
reúne e está numa confraternização que a gente é testado, não é neste ambiente. A gente é testado lá fora, na via pública. A gente é testado na hora que nós colocamos alguma posição e o outro traz consigo a sua oposição. Não necessariamente apenas uma posição. Ele traz uma ideia oposta confrontando e você pode colocar a sua conflitando, para diferenciar da colocação que ele traz. Ou seja, mas tendo como alicerce, o que a gente está buscando naquela relação? Nada invalida que a gente tenha relações saudáveis, mas que a gente saiba o que a gente está buscando. Lembram lá no videozinho que nós colocamos sobre prioridade? Nós trouxemos essa perguntinha, que é: que buscais? Nós encerramos o vídeo trazendo esse questionamento. Agora estamos com outro questionamento. Amigo, a que vieste? Vamos lá. Embora, voltando para o texto, imagine que nós estamos colocando que a gente gostaria de estar recebendo aprovação geral. Olha, eu parei para fazer esse parênteses, aliás, um grande parênteses. Por quê? Porque Jesus não teve aprovação geral dos 12 que ele escolheu. No parágrafo seguinte, o irmão José diz assim: embora não conhecendo a extensão de teus esforços para perseverar na tarefa abraçada, haverá quem questione a legitimidade de teus propósitos. Olha só, embora não conhecendo a extensão dos seus esforços, você persevera, que aí ele fala, para perseverar na tarefa abraçada, embora o outro não conheça o seu esforço, a sua luta, o seu envolvimento, a sua perseverança, embora o outro não tenha essa percepção, haverá quem questione a legitimidade dos teus propósitos. Gente, isso é o que nós mais escutamos. E não tem problema, não tem problema. Ah, você está querendo virar santo agora? Se o outro te perguntar, você está querendo virar santo agora? Estou. Eu até sei que não é agora, mas que eu estou querendo virar, eu estou. Eu vou virar. Agora, que tempo que vai demorar? E eu sei lá, que me importa o tempo? Desde que eu faça todos os dias a minha parte, que te importa o tempo? Para que você vai ter essa preocupação? Ah, só porque você entrou nessa doutrina espírita aí, você já acha que você é um anjo. Não, eu não acho não. Mas que eu estou no caminho, eu estou. Pronto. Isso é arrogância? Não é não, gente. Não é arrogância não. É sinceridade com os teus esforços. Arrogância é se você não estiver fazendo nada disso, não luta, não investe, não enfrenta, e é achar que vai ser premiado. Sem lutar, sem perseverar. Lembram o vídeo também do irmão José, do livro de Ânimo Firme? Se eu me recordo, está ali, o capítulo se chama Nem que Seja de Rastros. Está no início do livro. Está ali no capítulo 13 ou 14. Mas no último parágrafo deste, vocês conhecem o vídeo, muitos já assistiram, vocês vão ver lá, persevera com todas as suas forças e nem que seja de rastros, caminha para adiante. Ora, persevera, independente da fala do outro, o outro não entenderá a legitimidade do seu esforço, mas se você entender, está de bom tamanho. Por quê? Porque é você que responde diante da consciência divina. Está claro? Veja, aquele se preocupa. Aí o irmão José começa a trazer posicionamentos das pessoas que estarão te observando no seu esforço. Aquele se preocupará mais com os teus possíveis defeitos que com a tua indiscutível capacidade de trabalho e realização. Alguns vão se preocupar muito mais em ver os seus defeitos do que a sua capacidade de investimento, de trabalho, de realização. É muito interessante porque
a simplicidade do irmão José é assim: aquele se preocupará mais com os teus possíveis defeitos. Olha que bacana. Ele fala com os teus possíveis. Mas como a gente já se conhece, né? A gente está aqui na Terra, a gente é muito matéria, a gente é muito matéria. Aquele se preocupará com os teus possíveis defeitos. Oh, gente, que mané possível. Mas é porque tem hora que os nossos defeitos ficam tão evidentes que é o que mais vai aparecer para o outro. É o que mais vai aparecer. Aquele se preocupará mais com os defeitos que estão aparecendo do que necessariamente com o seu investimento de trabalho e de realização. Aqui, o André Luiz, lá no livro Sinal Verde, vai ajudar a gente. Essa frase que eu vou trazer para vocês vai ajudar a gente até entender as colocações que o irmão José está trazendo aqui, nos próximos parágrafos. Pense nos outros. Isso está no capítulo 27 do livro Sinal Verde. Pense nos outros. Não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade. Ninguém é perverso ou é anjo. Não, pense nos outros, não de uma forma ou de outra. Se a pessoa trouxer em si a sua angelitude, que bom que ele já fez um trajeto muito além do meu. Se a pessoa está trazendo no seu estado íntimo um contexto de perversidade, que bom que eu já não tenho mais tamanhas dificuldades. Então, são extremos e eu não estou aqui para avaliar o extremo do outro. Por isso é que o André Luiz coloca desta maneira. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, ou seja, eu estou entre estes. Eu gosto até de citar um exemplo, dentro daquilo que a gente já estudou, dentro daquilo que a gente conhece da história, dentro daquilo que a gente conhece, façamos uma distinção. Eu sei que eu estou num quadro muito inferior aqui na Terra, em função das dificuldades que eu trago, mas eu não consigo concordar com os excessos de Hitler. Não consigo. Então, se eu não consigo, eu creio que eu já fiz alguma melhora. Eu sei que eu estou no caminho, que eu estou na luta, eu sei que estou, mas eu não consigo entender o investimento angelical de Francisco de Assis. Não consigo. Então, entre Hitler e Francisco de Assis, eu acho Emerson. E nós nos achamos. Ali a gente se encontra, ali a gente se confraterniza. Voltando a André Luiz, pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade. Porque aqui sim, quando eu falo Francisco de Assis e falo Hitler, eu estou citando dois exemplos concretos completamente opostos. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos nossos. Está claro? Que André Luiz coloca semelhantes aos teus. Outro apenas, olha, aquele se preocupará mais com os teus possíveis defeitos do que com a tua indiscutível capacidade de trabalho e realização. Indiscutível capacidade de esforço, de investimento. Outro apenas te hipotecará solidariedade, efetuando ressalvas sobre certos aspectos de tua conduta pessoal. Outros vão hipotecar ali o seu investimento.
vão hipotecar a sua solidariedade, ou seja, vão assumir com você, verbalizar, concordar, mas vão efetuar ressalvas sobre certos aspectos de tua conduta pessoal. E eu me lembro de uma colocação também do irmão José, quando ele diz para nós assim, que aqueles que se preocupam com os nossos afazeres, principalmente quando os nossos afazeres têm o movimento nobre de crescimento, de luta, de investimento, de movimento, de melhoria, aqueles que se preocupam, provavelmente são aqueles que nada têm a fazer. Eles se preocupam com a sua luta, é porque eles não se envolvem com nenhuma luta. Então veja, muitas vezes podem até hipotecar, mas vão fazer ressalvas da sua conduta pessoal. Agora, quando fizerem ressalvas, não o contrapõe, avalia. Se aquela ressalva for significativa para a sua autoavaliação, para o seu autoconhecimento, principalmente para o próprio crescimento, leve em conta. Se não for, coloca de lado. Você vai escanteando informações. Por quê? Porque você precisa continuar na estrada. Tá claro? Ou seja, estou lembrando de uma imagem aqui, é como se a gente pegasse o nosso barco e saísse para o mar alto das experiências. Esse mar alto, fazendo uma simbologia com a nossa luta, porque a água é renovação, quando a gente entra nesse mar, a gente tem que singrar os mares. A gente tem que singrar. A gente sabe do porto seguro da estabilidade. A gente sabe da necessidade da volta para a gente buscar apoio, pisar em chão firme e depois nós vamos de novo singrar os mares. E se encontramos outros que estão singrando, ou que estão rodando, ou que estão se perdendo, se a gente encontrar outros que derem dicas para o nosso crescimento, a gente singra com muito mais investimento, com muito mais segurança, com muito mais estabilidade. Se não, vamos deixando isso escanteado e continuamos o nosso movimento. Tá claro? Inclusive, ainda outro, olha os perfis de pessoas que o irmão José está trazendo para nós. Ainda outro, talvez tente negociar contigo a própria aliança. Ainda outro, talvez tente negociar contigo a própria aliança, sugerindo que abdiques dos valores que já se te incorporaram à experiência. Ainda vão ter outros que vão... deixa isso para lá, você já conquistou esses valores, para que você fica preocupado com isso? Olha, não é porque nós conquistamos valores que a gente tem que abrir mão. Não, esse aqui, com certeza, esse aqui já está tranquilo. Aparecerão outros amigos que vão te sugerir abrir mão de algumas coisas. Não tem aqueles amigos que muitas vezes tentam te afastar de uma reunião? Tentam te afastar de uma tarefa? Para quê? Você já faz tarefa toda semana. Só esse final de semana, para com isso. Não tem necessidade de você ir toda semana, não. Isso para você... Ainda tem aqueles que falam assim, você já conquistou um lugar no céu. Você já conquistou, não precisa não, já tem 1 ano que você faz, já tem 5 anos que você faz. Ele nem sabe que tem 5 séculos que você veio destruindo. Então, na hora que tiver 5 anos que você está trabalhando, você já acha que vai estar desencarnando, sentando ao lado de Jesus. E ainda tem amigos que falam isso, ou seja, fazendo aliança com o teu desânimo, fazendo aliança com os teus questionamentos. E muitas vezes pede para você abdicar. A palavra abdicar significa renunciar. Abre mão disso, não precisa desse esforço todo, não. Esses 3 tipos de personalidades existem em torno de nós. Ou seja, o título do texto é apoio incondicional. Não é aqui que a gente vai ter. Onde buscar este apoio? No último parágrafo, o irmão José traz para nós assim, é que
com o apoio incondicional na execução da tarefa no bem em que te empenhas, somente poderás contar com o de Deus. Repetindo, é que, com apoio incondicional na execução da tarefa no bem em que te empenhas, somente poderás contar com o de Deus. A gente só poderá contar com o apoio de Deus. Só. Os nossos mentores espirituais, as orientações que estão chegando para nós, está aqui, ó. As orientações que estão chegando para nós são instrumentos que vêm através. Esses mentores, eles são médiuns também de transporte da divindade. Eles são médiuns de transporte. Como Jesus era médium de excelência, médium por excelência, direto da providência divina, tanto que ele diz para nós, eu e o Pai somos um. Quando a gente tem esse apoio, este é incondicional da providência divina. Então, se você quer o apoio incondicional na execução da tarefa do bem em que te empenhas, somente poderás contar com o apoio de Deus. Quando a gente faz essas observações, a gente começa a perceber como que as páginas nos orientam, nos acrescentam, nos ajudam a refletir. Como que isso é rico para nós? Então, Sócrates, ele tem uma colocação muito interessante quando ele diz assim, uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, veja, ele não está falando de uma reflexão passiva, ele está falando de uma reflexão atuante, uma reflexão que leva a atitudes, que leva a movimentação, que te tira da inércia. Essa reflexão. Uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida. Contar com o apoio de Deus, que é incondicional, é a gente saber buscar. Como amigo, a gente vai questionar ao amigo Jesus, aos amigos espirituais, mas por que que a gente está indo? O que a gente está buscando? O que a gente está buscando? Contar com o apoio de Deus me lembra a orientação de Moisés no Velho Testamento, em Gênesis. Em Gênesis. No capítulo 1 de Gênesis, fazendo referência à criação da terra, no versículo 16, ele coloca para nós assim, e Deus fez 2 grandes luminares, um maior para iluminar o dia e outro menor para clarear a noite. Então imagina vocês, trouxe com as minhas palavras, mas vocês estão acompanhando a gente aqui, Deus fez 2 grandes luminares. Olha como que a presença de Deus, aí sim apoio incondicional, como que a presença de Deus vai se fazendo no nosso dia a dia. E hoje a gente tem um mentor aqui, onde a gente pode contar com ele o tempo todo. E o dele é incondicional. Enfim, era o que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo as nossas reflexões, porque sem sombra de dúvida, vale a pena para nós as orientações do irmão José. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.